Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre alguns exemplos, né, de serviços para vocês entenderem o que seria mais ou menos consultoria agrícola, só para a gente dar uma reforçada mesmo, tá bom? Vou citar aqui alguns exemplos de consultorias que eu dei para poder a gente facilitar bastante esse entendimento. Vamos lá. Esse produtor aqui, ele é um produtor de Poço Verde, Sergipe, né, região do sertão aqui. E aí, quando eu cheguei na área, né, ele queria verificar essa situação da pastagem. Ele queria verificar a situação. Nesse caso aí, é uma assistência técnica, tá bom? Vocês percebem que o pasto ele está bastante em processo de degradação. Por quê? Porque mal você vê o próprio capim, que tem muitas assim, espécies invasoras, né? E aí, qual o ponto importante? A gente fazer o levantamento dessa área. Como que a gente poderia fazer? Anota que é importante. Sempre que vocês pegarem qualquer área de pasto ou de cultivo agrícola que ele consuma bastante área, existe um método que eu vou ensinar para vocês nos próximos módulos, que é o do levantamento de pastagem, de plantas daninhas, que pode ser feito em pasto ou cultura agrícola. Como que a gente faz isso? Esse levantamento é através do quadrado inventário. Dei uma pesquisada, que é muito importante, que é um quadrado que a gente faz e a gente joga na área para poder avaliar a população que está ali dentro. Então, dica para quem vai trabalhar com pastagem. Ah, mas eu não trabalho com pastagem. Pessoal, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Vocês não sabem com o que vocês vão trabalhar. Por incrível que pareça, eu não gostava de pasto. Odiava pasto. O professor era até bom, o Ratinho, o Jailson, né, aqui na Universidade Federal. O cara é uma referência, muito bom. Mas eu não gostava de pastagem. Odiava. Primeiro produtor, quando me formei, pasto. Parece que é uma praga. Só vai serviço que você não quer. E aí, o produtor chegou para mim e falou, cara, eu tô com uma pastagem aqui, não é esse daí, é outro, né? Tô com uma pastagem aqui, tá feia, cara. E aí, tem como resolver? Bora. Eu gostava até da disciplina de pastagem, mas não queria trabalhar com pastagem. E aí eu cheguei na propriedade, já tinha uma noção, e eu falei para ele, fiz todo o levantamento, só que eu não sabia desse quadrado de inventário. Eu fiz o levantamento olhando mesmo no olhômetro. Poderia ter melhorado muito aquele serviço se eu soubesse do conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas é aquela evolução, né? E aí esse produtor já me recomendou para outro e outro e outro. Boca a boca. Mas você não sabe onde você vai trabalhar. Eu gostava muito de trabalhar com olericultura e fruticultura. Por quê? Porque minha família é de produtores rurais. Então eu cresci dentro de um sítio de laranja, que a gente plantava mandioca também, arrendava uma parte, então eu corri muito, eu tinha coqueiro. Então, pessoal, é aquele negócio. Depende muito, né, da sua aptidão. Mas você não sabe onde que você vai trabalhar. De jeito nenhum. Porque, mas não vai, não sabe. Não sabe não. Principalmente se você for montar sua própria empresa. Se você estiver selecionando demais, você vai perder muitos clientes, né? Que é os produtores parceiros. Então, nesse caso aqui, é uma assistência técnica, beleza? Poderia estender isso para mais coisas? Poderia. Se você tivesse conhecimento da parte animal, você já poderia trabalhar aqui formulando as rações para eles. Tá entendendo? Então, tudo vai depender do conhecimento prévio que você tem da área. Quanto mais conhecimento prévio você tem, melhor. Tranquilo? Então, essa aqui é uma assistência técnica. Nesse caso aqui, nós temos um produtor que ele me chamou para poder observar lá como é que estava as laranjas dele, né? É uma área até relativamente grande. Só que eu percebi que as laranjas dele estavam sem poda nenhuma. E aí é o que? A gente vai com assistência técnica e observa como é que está a situação da propriedade. Então, nesse caso aqui, foi para resolver o problema da laranja dele. Você percebe que a laranja está praticamente sem forma, então está precisando fazer uma poda, né? Dica importantíssima, pessoal. Anota que é importante. A gente vai falar isso mais para frente. Eu vou dar uma aula aqui sobre poda, noções de poda, para que vocês possam se virar no campo. Mas sempre que vocês tenham esses galhos saindo aqui, ó,
Eles são galhos ladrões, tá bom? O galho ladrão, ele se destaca no meio da multidão. Então ele está sempre saindo. Então vocês vão procurar, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão observar ele. Tranquilo? Então, ó, observa onde é que está o galho ladrão para poder eliminar ele. Ah, Vance, mas eu vou trabalhar. Pessoal, tira isso da cabeça. Você não sabe do que você vai trabalhando, beleza? Acabou-se a conversa. Então, nesse caso aqui, eu fiz o levantamento geral, né, para poder fazer esse serviço. Então, eu fiz a poda do produtor, recomendei uma aplicação de uma cauda bordaleza, porque estava dando fungo nos caules. Eu tento sempre trabalhar com o mínimo de recomendação de defensivo possível, porque tem produtores que ele não tem uma noção de perigo. Então tem alguns que às vezes gosta de aplicar sem camisa, sem luva, mesmo você recomendando e treinando e é difícil, né? Você não sabe a hora que ele vai aplicar também, porque ele diz, rapaz, apliquei antes aqui porque tava precisando fazer sair para resolver umas coisas. Então, é assim, né? Então, tenta trabalhar da forma mais barata possível e mais eficiente, tranquilo? Então, aqui, ó, para resolver problema, assistência técnica. Poderia estender? Sim. Pegar essa produção toda dele aqui e montar um plano de comercialização. Porque ele aqui praticamente nem vende para quase ninguém. Então, ele fica dependendo dos atravessadores. Só que ele tem uma pampa. Uma pampa, né, tem carroceria. Então, ajuda muito ele a levar esse produto. Então você vai ajudar ele. Então você pode ampliar os serviços para melhorar o serviço para esse produtor. Esse aqui foi um outro produtor que ele estava com problema com a produção dele. Eu dei muita assistência para ele. Na propriedade dele, a quantidade de serviço que eu dei foi gigantesca, porque eu consegui visualizar vários problemas. Então aqui é da produção de feijão. É para comercialização? Não. É para consumo próprio da família dele. Mas ele me pagou para fazer esse serviço, então eu vou lá. Então nesse caso aqui é uma assistência técnica. Só que vocês vão perceber, eu acredito que eu coloquei aqui mais de uma coisa dele, né? Vocês vão ver ele aparecendo bastante porque é um exemplo de um dos produtores que eu tenho que dentro da propriedade dele teve vários problemas para resolver. Então nesse caso aqui, o que foi? Fiz o levantamento geral da área e verifiquei que estava com alguns problemas relacionados com pragas e outro que era o nematóide. Então aqui fiz uma recomendação de um plantio de crotalária, né, na entre-safra para matar os nematóides e o próprio crotalária já serviu como matéria orgânica também para o próximo cultivo. Tanto que, nossa, ficou lindo, 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 lindo. O feijão depois não deu mais falha, não apresentou mais problema de doença, os nematóides não estavam apresentando mais, tá bom? Então, a gente tem que saber recomendar e trabalhar. Esse aqui foi um outro produtor que ele basicamente nem cuidava, né? A área é grande de batata doce, vocês estão percebendo. Batata doce é uma cultura que, por mais que seja fácil o cultivo, ele é bastante oneroso em termos de mão de obra. Então, nesse caso aí, pessoal, o produtor ele não estava cuidando da sua produção. Então, isso é muito comum nas culturas agrícolas. O produtor vai, planta e larga. Não pode. Então, você tem que orientar ele que está no pé. E percebam a quantidade de furo que tem nas folhas. Aqui tem uma população gigante, gigante, não é brincadeira, de Spodoptera eridânea. A eridânea detonou aí, tá bom? E a Cosmioides também. E eu fiz o levantamento e tá brabo. Aí a recomendação que eu dei foi a mais interessante e engraçada possível e deu resultado. Ele tinha um galinheiro dentro. Já imaginaram qual foi a recomendação? Eu falei para ele, você aplicou alguma coisa aqui? Ele falou, rapaz, não apliquei nada não aí. Pronto, você vai pegar essas galinhas e jogar aí dentro. Ele falou, rapaz, mas ela vai comer a batata. Não vai não. Porque tem uma coisa mais suculenta dando sobra para ela. E a galinha gosta de ciscar. E ela estava onde a lagarta? Embaixo dos pés, porque estava se protegendo do sol. Então,
Dica aí importantíssima. Geralmente as pragas durante o dia elas estão ou abaixo das folhas ou em regiões mais escondidas do sol. É só procurar lá, você vai encontrar, beleza? Então, jogamos as galinhas aí dentro. Cara, foi acho que 3 semanas ou foi um mês, já não tinha mais lagarta na área. Resolveu o problema, a população foi pro brejo porque as galinhas detonaram. E foi, rapaz, mas as galinhas vai embora, não vai não. Relaxa, ela vai voltar. Dito e certo, jogou as galinhas de capoeira lá, comeu tudo. Então, busquei uma forma mais barata de controle, tá bom? Óbvio que se fosse aplicar aí, né, nessa área, ele ia gastar uma quantidade, né? Só que seria mais eficiente. Então, vocês têm que avaliar o que está aí no patamar. Óbvio que o fato de eu ter recomendado a galinha fez eu pegar uma moral muito grande. Porque se eu recomendo um defensivo, isso vai fazer com que o produtor rural ache que eu sou igual aos demais. Então você tem que ser o diferencial. Tem que criar aquela diferença dos profissionais do mercado para que você sobressaia em cima deles. Ponto. Entendeu? Aqui é um outro produtor. Ele me ligou e falou bem assim, ó, Evans, tô com um problema aqui de batata. Cara, as batatas estão aparecendo com essa mancha preta aqui, tá apodrecendo. Não estou conseguindo vender mais. E aí foi quando eu cheguei para ele e falei assim, ó, faz o seguinte, a gente vai fazer a visita técnica, né? Vamos fazer a princípio era só para controle dessa doença, só que eu estendi e fiz a recomendação para 4 áreas que ele tinha lá, que ele faz rotação de cultura. E aí o que acontece? Em prática, eu ganhei em cima da visita, ganhei na recomendação de cada área, porque eu cobro por área, não é por visita, não. Cobro por área. Então foram 4 áreas de recomendação de adubação. Cada uma eu cobrei 450, é só você multiplicar. Dá dinheiro, pai. Tem que saber cobrar. E aí ele chegou e falou assim, e aí, Vans, e essa doença aqui? Faz o quê? Falei, olha, problema de fungo de solo, e anota pessoal que é importante. Problema de fungo de solo são os restos culturais, tá bom? Principalmente de raiz. Quando vocês estão trabalhando com mandioca, com batata doce, etc., que são raízes tuberosas, o que vai acontecer é o quê? Toda vez que você deixa qualquer resto cultural, ele serve de casa para as pragas e doenças. Então, quando colher, não deixa nenhum restinho sobrando de nada. Tem que colher tudo. Então, a gente colheu vários lá. Eu colhi um trechozinho pequeno e eu falei para ele, vamos dar uma olhada para ver quanto de resto cultural que tem aqui. Aí ele falou, o que é resto cultural? Eu falei, folha, raiz. Eles vão perguntar. Termo técnico assim, mas por que você usa? Eu uso porque eles têm que se habituar. Porém, vocês têm que traduzir ao mesmo tempo para eles. Entendeu? Então eu falei, mas vamos arrancar tudo aqui, né? Dessa terra nua que está aqui ó, do lado. Vamos arrancar todos os restinhos cultural que ficaram da anterior. Achamos vários, mas várias e várias raízes com doença. Isso tudo aí foi jogado no lixo. E aí ele perguntei para ele, depois de um ano de consultoria, e aí, tá tendo problema com a doença? Ele, não. Só que aí é aquela questão. Nesse produtor foi uma assistência técnica. Eu não consegui fidelizar ele porque ele já tinha um sistema bem implantado. Então ele não queria estar pagando a visita técnica. Porém, o que ele fez? Ele me recomendou para os demais. Então tem que saber trabalhar, pessoal. Não adianta querer abraçar o mundo sem conhecimento. Tem que se capacitar, beleza? Quanto mais você souber, mais serviço você tem como prestar ao produtor. E aí, nós temos uma ideia de qual papel que o profissional tem em torno dessa consultoria, que é justamente o fato de que você vai transformar o produto dele em oportunidade. Gerar oportunidade dentro da propriedade é gerar dinheiro. Se gera dinheiro, você tem dinheiro, o produtor vai ter dinheiro para lhe pagar. Então, os dois ganham. Por isso que a gente geralmente fala sobre o fato de que o produtor rural ele não é um cliente, ele é um parceiro. Porque os dois ganham. Se ele lucra, ele paga você. Se ele não lucra, ele vai cortar o serviço que tem com você. É simples, tá bom? Então aqui nós temos 2 exemplos, que é o caso de um produtor que ele tem batata doce e ao mesmo tempo ele tem
uns bovinozinhos ali confinados. Então o que acontece? Com os dejetos a gente consegue transformar em dinheiro, que é o caso do humus de minhoca, né? Um saco de 25 quilos está R$50. As minhocas dá para vender também, ou seja, 100 unidades de minhoca são vendidas hoje por R$50. Humus líquido também dá para ser utilizado para venda na agricultura orgânica, etc., que é pulverizado, né? Um excelente adubo foliar. E com as batatas doces ainda dá para gerar muito mais produtos para agregar valor. Ah, mas vou vender só a batata. Beleza, vai vender a batata. E as batatas que não atendem o padrão comercial? Vai fazer o quê? Aí é onde entra as variações de produtos que dá para você fazer com ela. Então tem chip, tem farinha de batata doce, tem doce de batata doce. Então, quando vocês entrarem na propriedade, pessoal, a consultoria ele vai muito além do que uma resolução de problema. É você ver o que tem na propriedade para gerar renda. Se o produtor não está conseguindo vender a batata doce, transforma isso em produto. Óbvio que vocês têm que buscar a legislação, saber as boas práticas de produção de alimentos, toda a parte de higienização e tal. Tentar buscar junto ao Ministério da Agricultura do Estado. Desculpa, pessoal, é cansaço de trabalho, tá bom? Eu passei a manhã hoje todinha fazendo a visita técnica. Aí a gente acaba ficando um pouquinho cansado, mas relaxe, né? Não vai atrapalhar a aula, mas vocês sabem porque vocês também são profissionais, né? Sabe como é que a gente sofre um pouquinho, né? Em torno de cansaço. E aí você pode agregar valor. Você vai pegar essa batata doce e vai transformar em produtos. E aí o produto vai vender. Olha que legal. Olha que legal. E aí pode montar uma padaria, em uma padaria demonstrações para divulgar, pode gerar esses produtos para vender em mercearias locais. Tudo isso gera bastante renda. Pode pegar esse doce aí e fazer uma parceria com uma pousada, para a pousada disponibilizar como lanche para os hóspedes. Então, pessoal, tem que gerar renda. Então, você é um gerador de oportunidade dentro da propriedade. Tem que pegar esses produtos e tentar transformar em algo que vai dar dinheiro. Não dependa apenas de atravessadores. Tem que pegar esses produtos e utilizar de uma melhor forma, só que dentro da legislação, tá bom? Não faça nada que a legislação não permite. Beleza, pessoal?